No Brasil, conforme o último censo em 2010, existem cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência, o que representa quase 24% da população brasileira. Ainda segundo os dados do IBGE, apenas 6% concluíram um curso superior. E mesmo que a maior parte da população com necessidades específicas esteja longe da universidade, há iniciativas que fazem a diferença, como acontece aqui nessa universidade na capital paranaense, que disponibiliza para os seus alunos e funcionários um centro de inclusão para auxiliar no processo. O centro de inclusão ele foi criado em 2009, então por foco existia uma grande quantidade de alunos surdos estudando na universidade. Quem fazia essa gestão do profissional que atende o surdo, que é o intérprete de Libras, era o RH. E aí, como aumentou a demanda de alunos surdos, o RH não conseguia mais dar conta de cuidar dessa atividade, e aí foi criado o Centro de Inclusão. Então, inicialmente, o Centro de Inclusão ele era voltado para aluno surdo e, aos poucos, ele foi ampliando suas atividades, pensando no aluno como um todo. Aqui, além das adaptações arquitetônicas como rampas, pistas táteis e elevadores, o trabalho também consiste em mudar a atitude diante das diferenças. Mais ou menos 40 alunos fazem vestibular de banco especial, né? E não é só essa quantidade de alunos com necessidades específicas que acabam entrando na universidade. Então, uma das entradas para que a gente atenda é pelo vestibular. As outras entradas são família que vem conversar com o coordenador do curso, que o aluno tem alguma necessidade específica e o coordenador encaminha para nós. Aluno que vai conversar com o próprio professor em sala de aula. Olha, professor, eu tenho dislexia e tenho dificuldade na sua disciplina, que é muita leitura escrita. O professor encaminha para o centro de inclusão. O próprio aluno. Então, para todos os alunos, no primeiro dia de aula é apresentado o Centro de Inclusão como um apoio ao acadêmico aqui da universidade. Eu sabia que tinha no Centro de Inclusão, eu sabia que tinha alguns alunos que eu conheço e as intérpretes. Comecei a entrar na Universidade Positivo de 2013. Eu faço curso de Sistema de Informação, mas meu objetivo eu tenho interesse mais da tecnologia, então tive algumas dificuldades, programação, arquitetura, orientação a objeto, mas no momento que eu tentava interagir com os amigos para entender, para se adaptar, facilitar, uma aprendizagem da programação. Eu acompanho ele durante as aulas, durante trabalhos, reuniões referentes à disciplina, apesar que o Luan é bem independente, mas tem alguns alunos que a gente atende aqui que precisa estar em todos os momentos, porque não fazem a oralização, não fazem assim como ele, né? Não tem essa facilidade com a oralização, entender o que o ouvinte está falando, a outra pessoa está falando, e também se fazer entender através da voz. Então, alguns alunos surdos, a gente precisa ser a voz dele também. Assim como o Luan, o Lucas também é aluno e funcionário e conta com o Centro de Inclusão para ter sucesso na aprendizagem. Eu entro às 9 horas da manhã, saio às 4 da tarde, daí a partir das 4 da tarde, quando eu saio, eu bato o meu ponto, daí quando eu vou pro Azul, que eu tenho aula lá, a segunda, a quinta, eu estou aqui trabalhando, estudando, e eu estou estudando fotografia, já estou terminando o curso, e aqui o pessoal me abraçou, o pessoal, eles são muita gente boa, como funcionário e como aluno também, eu gosto muito daqui. No início, quando o Lucas entrou no curso, a minha maior dificuldade não foi na minha aula, foi fazer com que os alunos aceitassem o Lucas. Então essa é a principal questão, não vem de uma questão do professor. Muitas vezes vai do professor ter essa ideia, essa percepção de como um mentor fazer com que a sala aceite ele também. E o Lucas sempre teve, desde o começo, ele sempre teve ele foi um menino, uma pessoa que consegue se inserir bem com a turma e trabalhar bem com a turma. Para a produção do Lucas, eu precisei da ajuda do Centro de Inclusão. A primeira situação, quando apareceu o TCC dele, eu falei, eu preciso da ajuda do Centro de Inclusão para ver como que o Centro de Inclusão vai trabalhar isso. Porque algumas coisas, o que um trabalho de TCC exige, eu sabia que ele não conseguiria executar sozinho, e só com orientação. Ele teria que ter uma ajuda de terceiro, principalmente por questão
técnicas. Eu sinto que como professor eu cumpri meu papel, né? Que é de ensinar todos como iguais, que parte do esse é o princípio da inclusão, né? Outra grande mudança veio no ano de 2016 com a nova política de cotas. Com a nova regra, os alunos com deficiência passaram a concorrer aos 50% de vagas para os cotistas, junto com alunos de baixa renda, negros, pardos e indígenas. É um trabalho de formiguinha todo dia, né? Fala com um aqui, explica para outro ali, para que isso vá se disseminando e a gente consiga que a inclusão, que a palavra inclusão deixe de existir, né? Que tratar as pessoas com respeito seja natural e que a gente não precisa ter um processo de inclusão, que seja natural lidar com a diferença do outro.